qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. 140 países. Assim, Jesus, irmãos. Boa tarde. Aqui na estação do Capão Redondo. Lá de São Bernardo do Campo. Pra São Paulo. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Chega aqui ao Mas na lei de Deus precisa ter humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo sem Eu fui amigo no exército, eu fui cabo do exército, eu fui contra todos os soldados. Cada um mais que o outro. na certeza que está comigo, Quando é que grande figurado? Deus, Na hora do outro. Um passava na frente do outro. Aí eu tranquilo. Quando os negócios mais o soldado tá tudo bem. Aí ele falou, tá tudo bem, cara. Não tá. Você passou na frente do outro colega, paga 10 no chão. É verdade. Aí dói a coluna. qualquer dia esta muralha. Aí, quando terminava às 10, aí ele com aquela cara mais feia, porque já era feio mesmo, tinha jeito não. Já era feio mesmo, tinha jeito, cara. E aí ele agora, cara, tá tudo ok, mano. Tá bem. Paga mais 10 com uma perna na cara. Mais 10. Olha, a coisa é séria. Bem, quando todos os soldados era cabo, aí fiquei quase 6 anos lá, no exército. Aí vim proteger minha família que tá com problema sempre embaixo lá, vim pra cá, aí já entrei na água da segurança. Aí depois, chega um momento que eu dei Coreal, negócio, pra poder estar Coreal. Foi Jesus que fez, tudo bem. Né? Graças a Deus. Quer desligar? Pode ligar. Muito bom. Eu vou dar um momentinho aqui, tá? Fica à vontade. Tá? Fica aí, vamos. Pegar para esquentar. Pegar para esquentar. Tá ligado aqui? Tá. Glória a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ler o Evangelho. Jesus Cristo fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito em Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Jesus Cristo é luz, o diabo é trevas. O cinema vai lançar a luz dos demônios, mas demônio não tem luz, o diabo não tem luz. O apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, mas ele não tem luz. Ele foi expulso do céu. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ele estava aqui no mundo como luz, mas os homens amaram as trevas, desprezaram Jesus, porque Jesus falava a verdade. Jesus Cristo
ele censurou os religiosos, porque não praticavam o que pregava. Ensinava a lei, mas não observava a lei. Desprezava o mais importante da lei de Deus. Eles na aparência mostravam ser justos, mas Deus conhece o coração de todos. Jesus fala que aquilo que eles elevam diante dos homens, para Deus é abominação. A Bíblia Sagrada diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma é sem sentido, mas o Espírito Santo que fala com verdade. Jesus fala em João 16, ele veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é ele que testifica todas as coisas, porque ele não fala de si mesmo, ele fala da parte do Pai. João capítulo 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Está escrito no Evangelho de Mateus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus também fala, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Debaixo do céu, está escrito no livro de Atos, em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Jesus falou: ide pregar o Evangelho, em meu nome, anuncieis o arrependimento, para que o homem receba a remissão dos pecados. Porque a pregação do Evangelho não é tornar ninguém próspero, nem empresário. A pregação do Evangelho é livrar o homem da condenação do inferno, livrar ele da ira futura de Deus e tirar ele da condenação. Porque a Bíblia diz: morto nos pecados, delitos e ofensas que o homem comete contra Deus. Porque o homem peca diariamente, e ele já perdeu o senso, ele já perdeu o temor, ele perdeu a vergonha, e ele perde o caráter, ele perde a personalidade, ele perde a sua própria identidade. Porque o homem não sabe para onde veio, o homem não sabe para onde vai. Ele pensa que veio de macaco, ele pensa que surgiu do nada, ele pensa que depois que morrer, mesmo estando na prática do pecado, ele vai para um bom lugar. Jesus fala que aqueles que estão em trevas não sabem de onde veio, nem para onde vai. Jesus falou em João capítulo 8: eu sou a luz, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ter Jesus é sinônimo que tem luz, é sinônimo que recebeu a vida, é sinônimo que o homem realmente foi perdoado, porque só Deus que perdoa pecados. Homem nenhum pode perdoar o teu pecado. Não adianta pensar, não adianta imaginar, e não adianta querer comprar o perdão de Deus. Não adianta, porque Jesus Cristo fala que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é vida, Jesus é ressurreição. Mas fora de Jesus, a Bíblia diz que o homem está perdido, porque o homem anda em trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos. O diabo é trevas, ele é homicida e pai da mentira. O diabo não tem nada, nada de Deus. Ele veio para enganar,
ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Esta vida, o homem não consegue pagar ela, porque ele está tratando da vida eterna. A abundância que o homem não vai mais precisar clamar, nem sentir dor, nem passar fome, muito menos passar sede, porque no céu tudo é novo. Mas Deus preparou o céu para aqueles que amam a Ele, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que guardam a sua palavra. Porque aqui Jesus fala que aquele que guarda a minha palavra não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. A vida eterna. Já parou para pensar? A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, o homem está a um passo da eternidade. E milhões de pessoas estão morrendo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem por minuto, por segundo. A eternidade está a um passo. O Evangelho não é para te trazer condenação, é para te alertar que o caminho que o homem parece ser direito, o final é caminho de morte. O funk, o futebol, cinema, praia, rock and roll, cerveja, drogas, prostituição, qualquer ato que o homem comete que agrave o mandamento de Deus, ele é transgressor, ele se torna culpado, porque Deus não tem um culpado como inocente, nem um inocente como culpado. A Bíblia diz em Romanos 14 e versículo 12, cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Um dia todos terão que apresentar a Ele, e pode ter certeza que não existe Aparecida para rogar por ninguém, nem agora e nem na hora da morte. Não existe Buda que vai poder fazer alguma coisa. Não existe Dalai Lama, não existe Maomé, não existe Conceição, não existe nenhum padroeiro, nenhuma padroeira que pode livrar o homem daquele juízo. Mas a Bíblia diz em João 3 que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a Bíblia diz que os homens não querem saber do Evangelho, porque nos últimos dias o apóstolo Paulo fala: terão coceira nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Acredita em qualquer besteira, acredita em reza, acredita em vela, acredita em flor, acredita em pé de coelho, acredita em ferradura de cavalo, acredita em qualquer superstição. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10 versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A palavra que veio por exposição, a palavra que chegou até os homens quando o Verbo se fez carne. A palavra andou na terra, o Filho do homem, mas o olhar dos homens para com ele era um olhar de ódio, era um olhar de fúria, era um olhar de inveja. Os homens até falavam: bem sabemos que és enviado de Deus, porque nenhum homem pode fazer estas coisas se Deus não for com ele. Os sinais do ministério de Cristo mostrava claramente ao mundo que Deus o enviou, mas o mundo não enxergou, os líderes religiosos não enxergaram, a cultura não enxergou, a política não enxergou, a religião não enxergou. Jesus falou para Pôncio Pilatos: para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade ofende quem está no erro, no pecado, mas ela corrige, ela exorta, ela traz a longanimidade de Deus para que o homem não se perca, mas que chegue ao arrependimento e seja salvo. Salvai-vos dessa geração perversa, foi a pregação do apóstolo Pedro.
E olha que a maldade naquele tempo, não existia tecnologia, não tinha internet que contribuía para o mal, para a perversidade, como nos dias de hoje se vê. A mulher usando o corpo para ganhar dinheiro, prostituindo, através de internet, o homem traindo por qualquer coisa, matando, roubando, traficando. E tudo isso ele faz sem um pingo de remorso, sem um pingo de arrependimento. E Deus não está vendo? Deus não fará alguma coisa? A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 17, que Deus tem determinado um dia em que com justiça vai julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ninguém nesta terra que já viveu, que já morreu. O profeta Daniel, ele fala que muitos dos que dormem no pó da terra terão que ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Mas essa história que o mundo vem pregando há anos, que quando alguém morre, acabou, a Bíblia prova o contrário. Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa. Ele fala, se teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar na vida eterna aleijado, do que tendo os membros por completo e ser lançado no fogo do inferno. O que aproveita o homem ganhar o mundo? Ser famoso, ter rios de dinheiro, ser trilionário, bilionário, ser o homem mais rico da face da terra. O que aproveita? O homem ser estimado, ser venerado, ser adorado, como os ídolos do futebol são, como os ídolos do funk são, como os ídolos do rock são, como os ídolos de uma novela são, como os ídolos de Hollywood são. O que aproveita? Ter sucesso, se perante Deus está morto em seus pecados, porque o pecado separa o homem de Deus. Ele te aproxima das pessoas, porque as pessoas só se aproximam das outras, como fala Judas, por causa do interesse. Se você tem dinheiro, todo mundo quer ser seu amigo. Se você tem carro, todo mundo quer estar junto com você. Mas se você é um Zé de esquina, se você não tem onde cair morto, ninguém passa por você e te nota. Ninguém quer saber de você, mas Jesus quer. Jesus fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O apóstolo Tiago diz que Deus escolheu as coisas pobres para se tornarem ricos na fé. A condenação é onde o corpo e a alma terá que apresentar a Deus segundo as suas obras. Cada um vai ter que dar conta a Deus. O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 8: aquele que planta na carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que planta no Espírito, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. As obras da carne são manifestas: adultério, segundo o casamento, fornicação, sexo fora do casamento, avareza, amor ao dinheiro, idolatria, seja a uma pessoa viva ou uma pessoa morta, seja a uma imagem, seja a qualquer coisa. Idolatria. O apóstolo Paulo fala que a avareza também é idolatria. Concupiscência, desejo ilícito, também é idolatria. Importante é ser feliz na cabeça de quem gosta de pecado, porque para servo de Deus é fazer a vontade dele, e ser feliz só é com Jesus. Mesmo enfrentando tribulação, mesmo passando por caos, ele sabe que a sua leve e momentânea tribulação produzirá nele um peso eterno de glória. Não tem capeta, não tem demônio, não tem PCC, não tem comando vermelho, não tem diabo aquático que pode separar um crente de servir a Deus. Porque ainda que ponha na cadeia, como fizeram com Pedro, como fizeram com Paulo, o apóstolo Paulo diz: a palavra de Deus não está presa, ela tem livre curso.
ela quebra qualquer argumento, ela destrói qualquer superstição. A palavra de Deus, ela desfaz a inimizade, ela desfaz toda contenda, ela destrói as obras das trevas. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela discerne as intenções dos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais poderosa do que a AK-47, é mais poderosa do que fuzil, é mais poderosa do que bazuca. A palavra de Deus, ela é o poder do crente. O crente tem autoridade, porque no nome de Jesus Cristo, os demônios são expulsos, a enfermidade sai, o medo vai embora, porque quem não tem Jesus, está com medo, principalmente de morrer. O pior medo que o homem tem é da morte, porque a morte chega sem avisar, ela vem sem alguém estiver esperando por ela, porque quem está novo não vai pensar em morrer, ele vai pensar em curtir a vida, e ele pensa que para baile funk, para show de rock, para estádio de futebol, é curtir a vida. Ele está perdendo tempo, perdendo a sua vida com os prazeres que o mundo oferece, e são ilusão, enganos. Jesus fala: quem está em mim, nova criatura é. Aquele que está em mim, eu limpo para que dê mais fruto, porque ninguém pode fazer nada se Jesus não estiver nele. E tudo quanto ele pedir ao Pai, no nome de Jesus, o seu Filho, será concedido. Jesus fala: o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que Deus quer ligar é o seu nome. Seu nome está escrito no livro da vida, porque Paulo fala: a salvação, a palavra da salvação está junto de ti, na sua boca. Jesus fala que aquele que rejeita as minhas palavras já tem que o julga. A palavra que eu tenho pregado irá condená-los no último dia. Todos têm tempo, é 12 horas o teu dia, 24 horas, e durante esse tempo inteiro, o que você está fazendo da sua vida? Porque para mim não interessa. Eu estou aqui para te alertar que após a morte não adianta ir para esse cemitério, não adianta ir lá para o cemitério e rezar, queimar vela, jogar flores. Quem está vivo não pode responder por quem está morto. Quem está morto não pode ouvir quem está vivo. Ou é céu ou é inferno, não tem purgatório, não existe reencarnação. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Jesus não falou de outro caminho, ele é o caminho. Jesus fala em Lucas 16 que lá quem está no inferno é colocado num grande abismo, de sorte que aqueles que estão no inferno não podem passar para o lado de quem está do lado de Abraão. Mas aqui Jesus fala: na verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Um doutor da lei, tentando Jesus, perguntou para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? Jesus falou para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus citou os dois grandes maiores mandamentos. Ele perguntou um, mas ele só queria saber daquele, ele esqueceu do próximo. Jesus fala: ao seu próximo como a si mesmo. E ele querendo se justificar. O que você faz? Dando pretexto para Deus, se justificando por aquilo que você faz. Deus não vai aceitar. Jesus mandou a igreja pregar, não foi para a igreja entrar em política, não foi para pastor ser político. Jesus mandou o pastor cuidar de algo, não foi para cuidar de conta bancária.
Não foi para viver nas regalias da política. Foi para pregar arrependimento, pregar vida eterna, pregar salvação. Jesus não mandou ninguém se candidatar. Como você vê o Silas Malafaia, Marco Feliciano, Júnior Trovão e tantos outros aí, falando que são pastores. A Bíblia reconhece pastor como aquele que vai atrás de alma. E ninguém encontra alma sentado em poltrona. Ninguém encontra alma assistindo televisão e nem jogando videogame. Alma você encontra quando você sai nas ruas, sai para fora. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho. Evangelho é isso, é você escutar a verdade. E a verdade não é da igreja, a verdade não é da religião, a verdade não pertence a político. A verdade está na Bíblia, porque são fiéis e verdadeiras as palavras da profecia deste livro. Aqui não é o Alcorão que os muçulmanos acreditam. Aqui não é o catecismo da igreja apostólica romana católica. Aqui não é o livro dos adventistas do sétimo dia. Aqui não é a revistinha das testemunhas de Jeová. Aqui não é o livro do Harry Potter. Aqui é as sãs palavras de Deus, fiéis e benditas, santas e verdadeiras. Aqui é a inspiração de Deus. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examinar o homem. Quem quer se examinar? É melhor apontar o erro de alguém. É melhor falar que o ciclano de tal não presta. É melhor falar que o fulano faz o que quer. Mas examinar a si mesmo. Jesus fala em Mateus capítulo 7: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que vós julgueis, sereis também julgados. Ou medir, sereis medidos. Aquele julgar ali é segundo a aparência. A igreja não pode julgar segundo vestimento. A igreja não pode julgar segundo a aparência, porque senão ela peca, ela cai em transgressão. Samuel, o grande profeta de Deus do Antigo Testamento, quando Deus o enviou à casa de Jessé, para dentre os seus filhos, elegeu um como rei de Israel, rei sobre Jerusalém. Ele foi olhando para a aparência. Deus, no mesmo momento, falou para o profeta: eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Nós, seres humanos, só enxergamos o que está à frente. Mas o cristão, que é o homem espiritual, ele tem que discernir bem todas as coisas. Não é porque você usa bermuda que eu tenho que achar que você não presta. Jesus falou que toda árvore é conhecida pelo fruto que dá. Você se conhecerá, você dará de testemunho de si mesmo, as suas atitudes, o seu falar, o seu comportamento. Somos um livro aberto, todos acessam. Mas o assunto de Jesus é da ressurreição, é da vida eterna. E os mortos ouvirão a sua voz. Mortos não é aqueles que estão no sepulcro, é aqueles que estão aqui na terra. Estão mortos nos pecados, mas segundo o seu Espírito nos vivificou, estando nós mortos. Fala Paulo à carta aos Efésios, capítulo 2. Estávamos mortos, mas Deus manifestou a sua graça, que abundou sobre o pecado. A graça salvadora de Deus, que foi manifesta a todos os homens, tanto judeus como gregos. E o Evangelho é pregado até os confins da terra, em testemunho a Jesus Cristo. Porque o Evangelho não fala de outro nome, além deste, como o Salvador, como o principal, o eleito de Deus. Diversas religiões acreditam em seus nomes, acreditam em seus personagens,
acreditam em seus representantes. A Igreja Católica tem como Maria, padroeira do Brasil, Santa Mãe de Deus. O budismo tem vários deuses, vários ídolos. O islamismo tem o Deus Alá, o Deus do Sol. E diversas religiões, cada um cultua o seu Deus. Mas o Deus da Bíblia, Ele é único e verdadeiro. E Ele deu o único Filho para propiciação aos nossos pecados. Ele entregando-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porque quando alguém morre, ela não cai no esquecimento. Ela tem memória. Ela tem consciência. E onde ela vai se deparar? Quando alguém morre sem Jesus, é no inferno. Lá do inferno ela vai ter visão. Ela vai enxergar o que está no seu redor. E ela vai clamar para tentar sair de lá. Porque nem mesmo os demônios queriam ir para o inferno. Lugar de tormenta, lugar de pranto, lugar de choro, lugar de ranger de dentes. Mas você vai ver o cinema lançar, falando do inferno. A maioria das pessoas pensa que o inferno é aqui na terra, porque vê morte todo dia, vê fome, vê doença, vê tantas coisas, mas tantas coisas que elas ficam horrorizadas. Mas a Bíblia fala disso antes de acontecer. Mas quem dá crédito à Bíblia? Você anda nos metrôs da cidade, nos ônibus, você não vê ninguém meditando na Bíblia. É difícil você encontrar alguém lendo a Bíblia, porque todo mundo está interessado no jornal do dia, quer saber de emprego, quer saber de auxílio emergencial, quer saber de conta cheia, quer saber de saúde, está preocupado só com o bem-estar, se esquecendo que possui uma alma, e a alma é eterna. O corpo vai cair na sepultura, o seu parente vai te enterrar, mas quem espera por aquela viva esperança, como diz a carta a Tito, a bem-aventurada esperança do único e dominador Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a aparição dele, essa esperança em que ele vai retornar para dar ordem aos seus anjos, para buscar os seus eleitos, seus escolhidos, a sua igreja, os seus servos, que se deleitaram no Senhor, esperaram com paciência. Ele estava tardando, mas o profeta Abacuque, na carta aos Hebreus, diz: espera-o mais um pouquinho, porque daqui mais um pouco xixinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. O que vem, vem, ele não vai tardar mais, porque a terra passou do limite, os seres humanos estão passando do limite, homem com homem, mulher com mulher, e fazendo aquilo que dá na telha, a noite inteira bebendo, a noite inteira fumando, a noite inteira se prostituindo, e o pecado está cheirando mal a narina de Deus, e Deus não vai fazer nada. Deus fez no mundo antigo, 8 vidas se salvaram. Deus fez contra Sodoma e Gomorra, 3 vidas se salvaram. Jesus fala que poucos serão salvos, porque o caminho que conduz à vida eterna é poucos que encontram. A porta é estreita. Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Não é difícil entrar na porta. Difícil ao homem renunciar o pecado, renunciar a sua vida infiel, a sua vida ímpia. Difícil ao homem renunciar a si próprio. Por isso que o homem tem que examinar a sua própria vida,
Jesus fala: a hora é chegada em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ninguém matou Jesus porque achou Jesus antipático. Jesus deu a sua própria vida por amor dele. Deus amou o mundo de tal maneira, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não quer que o homem vá para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas está escrito no livro de Apocalipse que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre. Se uma morte é terrível, quem dirá duas? Porque todos terão que passar pela primeira morte. Mas a igreja de Jesus, que não é CNPJ, não é placa de igreja, Assembleia Deus é Amor Universal, congregação, ela é um membro do corpo de Cristo que está na terra. Ela não se envergonha do Evangelho, ela dá testemunho de Jesus, porque ela não se envergonha de Jesus. Por onde ela vai, ela fala de Jesus. Não é da igreja, não é da religião, não é da placa, ela fala do Evangelho. Ela crê no arrebatamento, e o arrebatamento ocorrerá para aqueles que realmente esperaram pela sua vinda. Porque no momento, quando ele vier, pegará muitos de surpresa. Muitos vai estar nos seus afazeres. Deus deu tempo suficiente ao homem, mas o homem está desperdiçando. Jesus, ele vai exceder em juízo, porque a ele foi concedido. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Deus não é Deus de morto, falou o próprio Jesus, mas ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos vivos. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas quando um crente morre, é apenas o início de uma longa eternidade com Deus, porque a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. Estávamos já sentenciados à morte, à condenação, mas apareceu a longanimidade e a benignidade de Deus, segundo a sua grande misericórdia para com os homens. Ele deu seu Filho para que o homem vivesse. E Paulo diz que estava morto para a lei. Ele estava morto para si, para que Cristo vivesse nele e ele vivesse para Cristo. É uma escolha que você faz. A renúncia, ela tem que ser diária, mas você tem que renunciar tudo, deixar os embaraços, deixar os laços e se converter de verdade a Jesus. Parar de brincar, porque aquele que brinca, uma hora ele cai na realidade, que nem tudo é brincadeira, nem tudo é fantasia, nem tudo é baladinha, nem tudo é aquilo que se vê e se apalpa. Hoje está vivo, mas e amanhã? E daqui a alguns minutos? A vida eterna. A Bíblia Sagrada diz: alegrai, por vosso nome está escrito nos céus.
A igreja de Jesus, ela tem uma esperança. E não está nos governos, não está na religião, não está na cultura. Ela está na palavra de Deus. Jesus morreu e ressuscitou. Ele disse: eu vou e voltarei. Ele foi preparar morada, mas ele vai voltar daqui muito em breve. E ele vai vir para buscar a sua igreja. Ela padeceu, sofreu, foi humilhada, foi morta, mas ela não negou a fé. Ela foi fiel até o fim. Ela perseverou até o fim. Você vai ver como a situação deste mundo vai piorar. Daqui para amanhã, daqui adiante, as coisas vão piorar. Mas aonde a sua casa estiver alicerçada, vai vir rios, vai vir tempestade, vai vir muitas coisas e vai combater contra ela. Se estiver na areia, vai cair. Se estiver na rocha, vai permanecer. Quem está em Jesus, ainda que morra, ele vai ressuscitar para dar o galardão da vida eterna. Jesus está voltando. Desperte enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Porque Jesus, ele fala: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Se não acreditar em Deus, e se não crer que ele existe, vai passar nesta terra, vai morrer e vai ser condenado. Porque está escrito que é impossível aquele que se aproxima de Deus sem fé. Porque tem que crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem que crer em Deus e tem que crer naquele que Deus enviou. Deus não enviou Maria para salvar o mundo. Deus não enviou Buda para salvar o mundo. Deus não enviou nenhum outro nome. Deus enviou Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de Mateus, para salvar o seu povo dos seus pecados. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Ele que leva para o céu. Porque o seu dinheiro não te leva para o céu. Sua fama não leva. Sucesso não leva para o céu. Mas o que te leva para o céu é Jesus Cristo. Através da sua fé na palavra dele. Porque a fé é dom de Deus. E tem que exercitar ela. Quando vem a tribulação, você exercita a fé, dobrando o joelho e buscando mais a Deus. Amém? Então creia em Jesus, porque Ele está às portas e bate. Se alguém escutar a sua voz e abrir a sua casa, ele entrará, ceará com ele e ele com Jesus. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Busque por Ele, porque Ele vai voltar daqui muito em breve. É no abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a volta do Filho do Homem. Morreu, acabou. Isso é mentira. A Bíblia diz: segue-se ao juízo, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Será cada um julgado pelas suas obras. Amém? Está sentindo essa caixa apertada? Não, mas tá alto. Escuta, esse emblema aqui, ele não atrapalha um pouco, não? Você tirando ele libera o som. Então deve ser que fica sufocando o som. Acho que é ele mesmo. Amém, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tá aí o irmão Valderi. Tá, paz para os irmãos aí. Pastor, meus irmãos, glória a Deus. Vem lá Louvado de- seja o nome de Jesus. Veio lá de São Bernardo do Campo. Tá vendo? Jesus traz os de longe mesmo. Porque os de perto fica dando desculpa. Ainda mais quando tá chovendo, ou sol, calor, né? Não querem ir. Irmão, tá muito cuidado. Tá bom.
Amém, irmãos?